Boa noite, amigo telenauta. É com prazer que hoje, uma sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016, a gente dá mais início a mais um programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e esperança. Convidamos você agora, amigo telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Além Túmulo, de autoria de Emmanuel e psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado do tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando um minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, define-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. O editorial dessa semana diz respeito ao tema Aflição e Tranquilidade. Abre aspas. Bem-aventurados os que choram. Fecham aspas. Foi dito por Jesus, está registrado na Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No liminar do berço, perde a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novos as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar
vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismo de insânia e flagelação, nos quais se desempenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. É por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à feição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que vos burila para a união com Deus, porque o Mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Mensagem de Esperança, em seu momento musical, apresenta a melodia Reflexões com o grupo Acorde. Estamos aqui de passagem, pois somos todos personagens de um filme que rola na tela da imensidão. Mas qualquer um pode alterar o seu destino, se desviando do caminho já traçado. Quem não se redimir dos erros cometidos no passado perderá o trem que leva para o futuro.
passado. Quem não se redimir dos erros cometidos no passado perderá o trem que leva para o futuro. Obrigado, Senhor, pela voz pra cantar, pelo dom de sorrir e chorar. Creio em Ti, ó Senhor, mas aumentai a minha fé, pra que eu possa ser feliz, ver o meu irmão feliz, e que o mundo seja só felicidade. Obrigado, Senhor, pela voz pra cantar, pelo dom de sorrir e chorar. Creio em Ti, ó Senhor, mas aumentai a minha fé, pra que eu possa ser feliz, ver o meu irmão feliz, e que o mundo seja só felicidade, e que o mundo seja só felicidade, e que o mundo seja só felicidade. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança pela TV Diário do Sertão. Programa este que é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Agora, vamos ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 182, 183 e 184. O tema é Justiça da Encarnação nos Diferentes Mundos. Uma primeira indagação de Kardec na noite de hoje. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E a resposta, nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Então Kardec pergunta novamente: indo de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância? E os espíritos respondem: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. E concluindo na noite de hoje, a terceira pergunta: tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? E Kardec tem a resposta: nem sempre. Pode pedir que ele seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. Agora, amigo telenauta, vamos ao módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E essa semana falaremos sobre a Chapecoense, uma mensagem de Natal. Quando pensamos no acidente em 29 de novembro,
com o avião que transportava a delegação do time chapecoense de Santa Catarina para a tão aguardada final da Copa Sul-Americana na Colômbia. Inevitavelmente, vem-nos à mente a dor de mães, pais, irmãos, esposas, filhos, amigos, aquela dor que ficou tão estampada nas imagens veiculadas pela imprensa nesses dias. Como espíritas, entendemos que razões maiores reuniram aqueles corações em acontecimento tão doloroso e impactante. Motivos naturalmente ligados à trajetória espiritual dos mais de 70 mortos. Assim como a necessidade de aquisição de determinado tipo de experiência para cada um deles, à luz do Espírito Eterno. No entanto, embora conhecedores das possíveis causas que engendram eventos do tipo, neste momento em que tantos corações choram e sangram, gostaríamos de transportar o foco do assunto a outra questão também estudada pelo Espiritismo, a qual julgamos mais apropriada de se tratar agora: a continuidade da vida após a morte, prova maior do amor de Deus. Gostaríamos de dizer, com profunda humildade e respeito, aos que se veem tocados por essa dor imensa, que saibam que, apesar da tristeza do ocorrido, seus entes amados se encontram seguros e amparados, que eles iniciam agora uma nova jornada, naturalmente impactados pelos fatos, por preocupações quanto aos que ficaram na retaguarda. Que nesse momento em que tanto carecem de paz e equilíbrio para o espírito, para o trabalho inadiável de reestruturação, que possam, junto a todos os que acompanharam pelo noticiário o ocorrido, reunir forças e orar ao Pai, a fim de que encontrem alento na fé, resignação e ânimo para a nova caminhada. Quanto aos que ficaram, não obstante a dor da saudade, que já se faz presente, que igualmente possam confiar no tempo como agente atenuador, e que suas lágrimas sejam aquelas que homenageiam seus entes queridos, as do amor, do carinho, da gratidão. Jamais as que fustigam a alma ao se misturarem ao fel da inconformação com a vontade superior, que tanto desequilíbrio vibratório pode causar a si e aos corações do outro lado. Assim como deixamos corações queridos do lado de lá ao reencarnar, todos, não resta dúvida, um dia haveremos de deixar também a Terra, uns mais velhos, outros mais jovens, por causas naturais ou acidentes. Independentemente da forma como isso se dê, que em nosso retorno possamos encontrar, assim como esses que agora desencarnaram, a estrada de volta pavimentada com a oração benfazeja e as flores do agradecimento dos que tiveram a oportunidade, ainda que breve, de compartilhar conosco momentos da sua estrada, enriquecendo-nos a experiência. Que neste Natal, não obstante o turbilhão dos sentimentos, aceleremos a mente e o coração e pensemos, pois que verdadeiro, que Jesus não quis levar para longe os nossos entes amados, mas que o Cristo decidiu, antes sim, levá-los para mais perto de si, para uma realidade onde não prevalecem dores e desigualdades, um mundo de paz e alegria, ao qual um dia todos os que aqui estamos seremos igualmente chamados, quando, então, finalmente, teremos as chances de rever, face a face, os que nos antecederam nesse regresso e novamente poder abraçá-los.
Agora vamos mais a um bloco de comerciais e dentro de instante estaremos de volta com o programa Mensagem de Esperança. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Morrer é voltar para casa. Quando a morte chega com sua bagagem de mistérios, traz junto divergências e indagações. Afinal, quando os olhos se fecham para a luz, o coração silencia e a respiração cessa, terá morrido junto à essência humana? Materialistas negam a continuação da vida, mas os espiritualistas dizem que sim, a vida prossegue além da sepultura. E eles têm razão. Há vida depois da morte, vida plena, pujante, encantadora. Prova disso? As evidências estão ao alcance de todos os que querem vê-las. Basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo. A alma já não mais está ali. O espírito deixou o corpo feito de nervos, sangue, ossos e músculos. Elevou-se para regiões diferentes, misteriosas, onde as leis que prevalecem são as criadas por Deus. Como acreditar que somos um amontoado de células, se dentro de nós agita-se um universo de pensamentos e sensações? Não, nós não morreremos junto com o corpo. O organismo voltará à natureza. Restituiremos à terra os elementos que recebemos. Mas o espírito jamais terá fim. Viveremos para sempre em dimensões diferentes desta. Somos imortais. O sopro que nos anima não se apaga ao toque da morte. Prova disso está nas mensagens de renovação que vemos em toda parte. Ou você nunca notou as flores delicadas que nascem sobre as sepulturas? É a mensagem silenciosa da natureza anunciando a continuidade da vida. Para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas o fim de um ciclo, a volta para casa. Com a consciência pacificada, o coração em festa, o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos ou avós, não importa. Os parentes e amigos que morreram antes estarão lá para abraços calorosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro. Nesse dia, as lágrimas podem regar o solo dos túmulos e até respingar nas flores, mas haverá felicidade para o que se foi em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido. Descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante. O amor de Deus. Depois daquele momento em que os olhos se fecharam no corpo material, uma voz ecoará na alma que acaba de deixar a terra e dirá suave: vem, sê bem-vindo de volta à tua casa. A morte tem merecido considerações de toda a ordem ao longo da estada do homem sobre a terra. É fenômeno orgânico inevitável, porque a lei divina prescreve que tudo quanto nasce, morre. A morte não é, pois, o fim, mas o momento do recomeço. Pensemos nisso. Volta em Nelson.
Voltamos com o programa Mensagem de Esperança e agora vamos ao quadro Joana de Ângeles Responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre obsessão. Que tipo de pessoa está mais sujeito aos agentes obsessores? E Joana de Ângeles responde: desde que o agente obsessivo é persistente no plano negativo a que se afevora, este muda de técnica toda vez que repudiado, mantendo rigoroso cerco em torno de quem lhe padece a influência, até dobrará a vontade resistente, caso esta não se fortaleça nos valores morais e espirituais que constitui defesa e vitalidade contra essa terrível chaga devastadora. Mentes viciadas com mais facilidade aceitam as sugestões morbíficas que lhes são insufladas dentro do campo em que melhor se expressam. Desconfiam ciúme, ódio, desvario sexual, dependência alcoólica ou toxicômana, gula, maledicência. Temperamentos arredios, suspeitosos, são mais acessíveis em razão de melhor agasalharem as induções equivalentes que se lhes associam em forma de perfeita sintonia. Caracteres violentos, apaixonados, mais fortemente se fazem maleáveis em decorrência do espírito rebelde que nesse corpo habita, dissimulando as chispas que lhes acende as labaredas do incêndio interior, a exteriorizar-se como fogaréus destruidores. Personalidades ociosas são mais suscetíveis em razão da mente vazia, sempre acolher o que lhe apraz, deixando-se conduzir pela personalidade dos seus afins desencarnados. Desnecessário reafirmar que, não apenas além da morte, se encontram os perturbadores, desde que a obsessão campeia igualmente entre os transcendentes do corpo, obedecendo ao mesmo processo de sintonia mental, por cultivo das mesmas paixões inferiores. Agora vamos à programação, né, do Grupo Sineu do Caminho durante a semana. Segunda e terça-feira, estudo do Evangelho e atendimento fraterno, a partir das 18h30. Às quarta-feiras, o ESD, a partir das 19h30. Está em recesso, só volta o próximo ano. Quinta-feira, palestras públicas doutrinárias, que você está vendo aí no vídeo, a partir das 20 horas. Sexta-feira, no caso hoje, logo após o programa, às 19 horas, a evangeloterapia. Amanhã, sábado, evangelização infantil. Tá de recesso já, né? Recesso também. Isso. E nos domingos, a partir das 8h30 da manhã. E aos domingos, a partir das 19 horas, e tem o estudo básico da doutrina espírita. Também recesso? Em recesso. Também em recesso. E toda essa programação é realizada, né, na nossa sede aqui em Cajazeiras. Aqui na cidade também tem a nossa, também no Santo Antônio, mas é aqui na rua João Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional de Cajazeiras, vizinho à maternidade. E vamos agora ao módulo Notícias do Movimento Espírita, que essa semana decorrerá sobre Paulo e Estevão, um novo filme espírita. A mesma equipe e direção responsável por o filme dos Espíritos, de 2011, e Causa e Efeito e Nos Passos do Mestre, de 2014, está trabalhando na produção de um longa inspirado nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas de Paulo. A nova produção, que se chamará Paulo, Estevão e a História do Cristianismo Primitivo, segundo o Espiritismo. Tem direção de André Marouço, que também dirigiu as produções citadas anteriormente. A curadoria do longa é do escritor Severino Celestino, professor doutor em Ciências das Religiões
pela Universidade Federal da Paraíba, informa a produtora Mar Revolto. Entre os colaboradores também estão o juiz de Direito e escritor José Carlos de Luca e o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio César Perry de Carvalho. No canal www.youtube.com/marrevolto há mais informações sobre o filme. A dica de livro desta semana nos traz o livro Antologia Mediúnica do Natal. Nesses tempos em que o apelo comercial tem se mostrado tão forte, inclusive no período de Natal, nada como páginas de grande sensibilidade cristã para ajudar a meditar sobre o verdadeiro espírito desta data tão especial. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, o livro Antologia Mediúnica do Natal, publicação da Federação Espírita Brasileira, reúne dezenas de autores espirituais em páginas memoráveis. São nomes bastante conhecidos do público espírita, tais como Emmanuel, André Luiz, Meimei, Cassimiro Cunha, Irmão X, Humberto de Campos, Cornélio Pires, Maria Dolores, Alta de Souza, Amaral Ornelas, Neio Lúcio, Olavo Bilac, João de Deus, Bezerra de Menezes e Eurípides Bassandufo, ao lado de vários outros que nos oferecem igualmente mensagens de grande beleza. Entre as páginas, vale destacar a intitulada O Conquistador Diferente, assinada pelo Irmão X, Humberto de Campos. Nela, o benfeitor espiritual ressalta a singularidade da missão de Jesus na Terra. Não possuía legiões armadas, nem poderes políticos, nem mantos de gala. Nunca expediu ordens a soldados, nem traçou programas de dominação. Jamais humilhou e feriu. Cercou-se de cooperadores, aos quais chamou de amigos. Dignificou a vida familiar, recolheu crianças desamparadas, libertou os oprimidos, consolou os tristes e sofredores, curou cegos e paralíticos. Recorda o Irmão X, relembrando ainda o quanto sofreu o Cristo, submetido a acusações injustas e a todo tipo de sofrimentos por amor à humanidade. Mas, desde a última vitória do madeiro, tecida em perdão à misericórdia, consolidou em seu infinito poder sobre as almas e, desde esse dia, Jesus Cristo, o conquistador diferente, começou a entender o seu divino império no mundo, prosseguindo no serviço sublime da edificação espiritual no Oriente e no Ocidente, no Norte e no Sul, nas mais diferentes regiões do planeta, erguendo uma terra aperfeiçoada e feliz, que continua a ser construída em bases de amor e concórdia, fraternidade e justiça, acima da sombria animalidade do egoísmo e das ruínas geladas da morte, conclui. Agora vamos mais a um bloco comerciais e dentro de instante estaremos de volta com o programa Mensagem de Esperança. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar.
inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no Lar. É o maior investimento que você pode proporcionar à sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na estrada do Cocodé, por detrás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terça, quinta e sexta pela manhã, às segunda, quarta e sexta pela tarde e nos sábados pela manhã e pela tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino e da dor, quando nos vemos auto-questionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos faltas de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa desta semana, desejamos muita paz, muita saúde, muita luz para todos os nossos amigos telenautas que nos acompanharam ao vivo aqui pela TV Diário do Sertão, e deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Boa noite, bom final de semana. Esperamos que vocês se deleitem com a conversação de nosso amigo orador e escritor espírita Raul Teixeira, e o tema dessa semana é Dias Amargos. Boa noite e até o próximo programa. Olá, tudo bem? Olá, amigos, tudo bem? É curioso perceber como em nossas vidas há momentos e há momentos. Jamais conseguimos pensar em 2 dias que sejam semelhantes. A vida tem seus movimentos. E há dias em que sofremos alegrias, outros frustrações, tristezas, decepções. E é muito comum, por causa disto, nós encontrarmos um número imenso de pessoas atormentadas, decepcionadas, deprimidas, forjando para as próprias vidas dias tremendos, dias amargos, dias tristes. Há aqueles indivíduos que dizem: hoje eu acordei com o pé esquerdo, querendo dizer que elas estão numa pior. Outros afirmam que se acham numa depressão terrível, outros dizem que estão numa deprê. E é tão comum no nosso meio profissional, no nosso campo familiar, na nossa relação social, encontrarmos cada um se queixando de um problema do seu cotidiano. Por que será que esses movimentos da vida terrestre têm levado as pessoas a tanta tristeza, a tanta depressão, a tanta amargura? É importante, Christian, porque parece que a gente quase chega a ser contagiado por essa onda de amarguras que se torna comum em cada lugar em que chegamos. E esse contágio, ele se torna bem vivo ou bem claro quando se percebe que em muitos momentos nossa tendência até é justificarmos a nossa amargura, é justificarmos as nossas dores, porque são tensões, são frustrações, são traições que acabam... De pessoas amigas. De pessoas amigas, de familiares, de pessoas que convivem, às vezes, pessoas que receberam um depósito de confiança. E que não honraram. E que não honram. Então, o que se percebe? Há uma tendência nossa até de realmente justificarmos, de realmente percebermos uma certa coerência, uma certa lógica nessas criaturas que entendem a vida como um mar de dores, de amarguras, a morte, de tristezas. Pessoas queridas, as separações, há um rosário de problemas que chega a causar uma impressão que de fato a vida é esse poço de tormentos. E como seria a forma, Raul, de lidarmos com isso, de mudarmos essa visão? Porque a vida não é um mar de rosas, se percebe. Quem vive, quem está nos embates diários, nas lutas, nos problemas,
percebe que a coisa não é muito fácil, que viver não é algo que seja um contínuo de alegria. Então, como vencermos isso? Como vencermos essa amargura que volta e meia está a nos convidar para a tristeza, a nos levar para o mais baixo? Como é que nós poderemos lidar com isso? A questão não tem propriamente, Christian, uma regulamentação prática. Porque para enfrentarmos esse cotidiano atormentado, vai depender muito do caráter da pessoa que está vivendo o seu drama, da dificuldade dos indivíduos que estão vivendo essa hora amarga. Porque há pessoas que têm vontade de sair, lutam para sair, esforçam-se, buscam socorro, ajuda, seja médica, psicológica, psiquiátrica. São indivíduos que estão batalhando, embora sintam uma pressão muito grande. Mas há outras criaturas que se acomodam nesse estado de coisas, como se a vida fosse assim, como se a vida devesse ser assim. E quanto mais sofridas, parece que elas têm uma carência de que as pessoas as aconcheguem, as acarinhem e vão mantendo esse status quo de tormento e fazendo com que os dias da terra sejam mais amargos. Nada obstante, nós vivemos num mundo que, apesar de todas as suas lutas, é um mundo maravilhoso. Basta que nós vejamos os arrebóis, os pôres de sol, basta que nós contemplemos os céus estrelados da terra, os amanheceres, os jardins, os mares, e nós verificaremos que não há sentido em preservar esses dias amargos. Há muita coisa que se pode fazer para que saiamos dessa grande dificuldade. É bom pensarmos que toda a ideia de amargura, ela se relaciona ao mundo em que estamos. É bom pensarmos, ou nos darmos conta, de que esse mundo não é um mundo de coisas absolutas. É um mundo de relatividades. É um mundo onde não podemos, e é óbvio, ficarmos 100% do tempo alegres, felizes, e também não conseguimos ficar durante longo tempo tristes, amargurados. Acabrunhados. Temos que nos dar conta que esse é um mundo onde nós, mesmo que não tenhamos condições de conseguir a plena felicidade, temos condições de conseguir a felicidade possível desta realidade. Da mesma forma que não há mal, como se diz popularmente, não há mal que sempre dure. Quando percebemos que estamos numa situação difícil, quando nos damos conta que estamos adentrando no momento de amargura, é bom percebermos que todos os males que sofremos também são relativos. Relativos a quê, Christian? Relativos a quê? A que as pessoas poderiam pensar? Eu estou sofrendo assim, eu não consigo uma felicidade completa, eu não consigo as coisas que eu desejo, nunca alcanço. E isso estaria relativizado em função de quê ou relativizado por quê? Pelo nosso mundo, pela nossa realidade. Nós estamos num planeta onde as criaturas que nele habitam são espíritos, são seres que já com uma caminhada, já com uma jornada. E que ainda não têm condições, ainda não têm conhecimento e nenhuma bagagem, nenhuma maturidade que permite que essas criaturas estejam em mundos melhores. Então, quando observamos, Raul, que a nossa vida é essa vida de altos e baixos, é essa realidade onde em um momento temos coisas boas, em outro momento temos as naturais provações, as naturais expiações, resgates necessários para a nossa vida, percebendo que é natural desse momento. O nosso mundo é assim. Não que a pessoa comece a encarar a vida como um mar de dores, de sofrimentos, e vai deixar o sofrimento tomar conta. E como é que se pode investir para romper essa onda, para sair desse estado de tristeza, de depressão, de amargura? Como é que a gente faria num mundo que, segundo você está dizendo, é caracterizado por esse estado? Se nós percebermos que existem coisas negativas, nós temos que
fazer o esforço possível para substituir essa negatividade da nossa vida. Se nos damos conta que existem coisas que estão nos afligindo, coisas que estão nos incomodando, é bom remontarmos as causas dessas aflições. É bom alimentarmos a nossa alma de ânimo, de esforço, para que haja uma troca em nossa condição mental, psicológica. Se eu percebo que estou atormentado, é bom que eu passe a pensar, por que estou atormentado? O que está me causando esse mal? Então, antes de me tornar amargo, antes de despejar nas outras pessoas esse mal que está me incomodando, eu, com esta reflexão, passo a transformar a minha vida, a ter motivações para ir além. Eu posso ser mais feliz. Essa é a lei, essa é a lógica. Eu não posso ser absolutamente feliz, mas eu posso posso ter a felicidade possível nessa realidade. E muitos perguntarão, qual esse limite? Aí nós, dentro de nossas reflexões, chegamos à conclusão óbvia de que não há limites. Temos que sempre ir além, sempre buscando e nunca freando as nossas possibilidades. É importante pensar assim, Christian, evitando nos manter nesse estado de tristeza, de amargura, porque nós poderemos ser tão felizes quanto a terra permita que a gente seja. É claro que se eu não posso ter 100% da minha felicidade, vou trabalhar para ter 80%, 50%, 40%. É impossível que alguém não consiga ser feliz, porque se costuma confundir a felicidade com o sorriso, a felicidade com a festa. Mas a felicidade pode corresponder à consciência tranquila, à paz interior, saber que estamos, apesar das nossas lutas, perdas, dificuldades, cumprindo com o nosso dever, dando conta das nossas lutas e fazendo com que cada dia nosso seja um dia mais feliz para nós e para os nossos, pela terra inteira.